Queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Alegria estar com vocês nestas 2 tardes. E realmente este é um assunto que é muito especial em meu coração, estratégias missionárias, porque ele fala a respeito da vivência missionária no campo, das ações de comunicação do Evangelho, das barreiras a serem ultrapassadas. Então a gente pode conversar assim, de uma maneira clara, mas também bem diretiva, sobre estes assuntos importantes. Nós temos uma apostila com 10 páginas, ela vai ser entregue no intervalo para vocês, tá bem? Não está pronta ainda, o erro foi meu, eu enviei ontem para o pessoal da Juvep, viu? Perdoe aí a falha, somente ontem, mas no intervalo ela vai ser entregue a vocês, e vocês vão notar que nós não vamos cobrir todo o assunto da apostila. É um curso com 6 períodos, nós teremos apenas 2 tardes, mas seria um curso para 6 períodos. Mas eu preferi enviar toda a apostila porque vocês podem também seguir a linha de raciocínio e também tem ali algum material que pode também lhe ser útil aí no futuro, está bem? Mas nós vamos ter a apostila em mãos então no intervalo, isso vai nos direcionar um pouco mais. Percebam bem, o objetivo deste nosso seminário, dividido em 2 partes, é justamente utilizar a teologia bíblica. Então nós utilizaremos textos bíblicos, compreensões e valores bíblicos, a fim de nos guiar em pensamentos e ações quanto a estratégias missionárias. Nós iremos pensar sobretudo em 2 focos principais. O primeiro foco é justamente a vivência missionária. A adaptação do missionário, a relação do missionário com Deus, com a missão, com o campo e assim por diante. Então, o primeiro pilar deste nosso seminário sobre estratégias missionárias é o próprio missionário e a sua vivência. Como ele se relaciona, como ele guarda o seu coração, quais são as etapas ou processos pelos quais ele passa para realizar aquilo que Deus colocou em suas mãos. A segunda parte é justamente a estratégia de comunicação do Evangelho. Nós vamos gastar um pouco mais de tempo nesta segunda parte, nesse segundo pilar. Quais são os processos, quais são os essenciais para que nós possamos, como missionários, inseridos em um campo, seja urbano, cultural, internacional, transcultural, intercultural, enfim, qualquer campo missionário, que nós possamos, com estes essenciais, de fato, comunicar o Evangelho do Senhor Jesus, de maneira que este Evangelho seja inteligível, seja compreensível, e que este Evangelho seja também aplicável na vida daqueles que o ouvem. Então nós temos neste segundo pilar, da comunicação do Evangelho, 2 subfocos, subpontos, que é a comunicação de um Evangelho inteligível, ou seja, que seja compreendido, e a comunicação de um Evangelho que seja aplicável. Quem o ouve, entende que é algo que Deus está falando para a sua vida, no seu contexto, na sua geração, na sua casa, e assim por diante. E quando nós pensamos sobre estas estratégias missionárias, com estes 2 pilares, vivência missionária e comunicação do Evangelho, algo que vem à minha mente foi uma experiência muito gostosa que nós tivemos no final de 2008. Nós tínhamos um sonho, aliás, as missões evangélicas que lidam com indígenas, especialmente o COMPLEI. Não sei quem aqui conhece o COMPLEI. COMPLEI é Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. É um movimento de Deus aqui no Brasil, liderado por indígenas, a fim de espalharem o Evangelho do Senhor Jesus entre os indígenas e fortalecer a liderança genuinamente indígena. O cacique deste movimento, o nosso líder, é o pastor Henrique Terena, da etnia Terena. É um homem de Deus, juntamente com outros líderes, está à frente deste movimento. Em 2008, ele nos procurou, juntamente com outros irmãos, Paulo Nunes e outros lá em Manaus, e disse: nós queremos fazer um encontro missionário, aliás, um encontro evangélico indígena. Nós nunca tivemos aqui um congresso indígena no Amazonas, nós queremos ter um congresso indígena. Mas como vocês bem sabem, quem já participou aqui de congresso e de preparar congresso,
sabe que preparar um congresso dá trabalho, não é? E ali nós fomos desafiados para trabalhar na logística desse congresso. Primeira pergunta que eu fiz ao Henrique Terena: quantos indígenas nós devemos esperar neste congresso? Ele disse: Ronaldo, mais ou menos assim, entre 300 a 3 mil. Uma média por aí. Aí eu comecei a pensar, esse congresso vai ser diferente. Entre 300 a 3 mil. Fizemos uma média, 1.500. E nos preparamos para 1.500. E ali, 200 irmãos das agências missionárias envolvidas ali no norte, como a Jocum, Novas Tribos, Além, Amém, Amanagé, a PMT, várias outras, Asas Socorro, de maneira muito especial, e as igrejas de Manaus se envolveram, e nós então fomos para um acampamento da igreja presbiteriana, que comportava 400 pessoas, fizemos lá o necessário para que pudéssemos receber 1.500 pessoas naquele local. Então 1.500 pessoas, tínhamos alimentação para 1.500 pessoas também. Então um dia antes do congresso começar, nós tínhamos 12 inscritos, só 12. E aí eu descobri um negócio: o índio não faz inscrição. Eu só descobri um dia antes do congresso começar. 12 inscritos. Eu pensei, nós estamos aí preparados para 1.500 pessoas, nós temos 12. Meus irmãos, no dia do congresso, eles chegaram. Chegaram a pé, de canoa, de ônibus, de carro, de barco, enfim, toda forma de transporte ali coletivo, eles chegaram. E no dia do congresso, à noite, nós tínhamos 1.240 indígenas de 49 etnias diferentes. Foi uma festa. Nós tínhamos uma tenda estendida ali, preparada, e ali se reuniam. E foi assim um local, um momento muito especial, muito especial. Mas o que eu gostaria de destacar com vocês, nessa introdução, é que depois daqueles dias maravilhosos, Deus falou ao coração de todos profundamente. No último dia de ir embora, já o pessoal já está se preparando para sair, o cacique da tribo Ixcariana, que é uma etnia que foi alcançada pelo Evangelho, pela missão Novas Tribos do Brasil, no rio Inhamudá. Esse cacique ele veio e trouxe consigo 30 índios Ixcariana crentes. E ele chegou lá nesse último dia e disse: Ronaldo, eu quero lhe agradecer pelo convite que chegou até a nossa aldeia e nós viemos, porque nós entendemos agora de maneira muito clara o que é o Evangelho, o que é ser crente no Senhor Jesus. Eu disse: que coisa preciosa, um crente, um cacique Ixcariana, dizendo que ele compreendeu agora de maneira assim cristalina, porque houve muitas preleções pelos próprios indígenas, testemunhos, cânticos, louvores, e ele entendeu de maneira clara o que é ser crente no Senhor Jesus. Aí eu peguei meu caderninho, uma caneta e disse: eu quero anotar o que o Senhor entendeu. O que para o Senhor, após esses dias de encontro, ouvindo os irmãos indígenas, é ser crente no Senhor Jesus? Ele disse: ser crente em Jesus, em primeiro lugar, é conhecer a Jesus. E nós conhecemos a Jesus na palavra de Deus. Ele disse, segundo lugar, ser crente em Jesus é você ser como Jesus. Então no dia a dia você tem que procurar imitar a Cristo. Em terceiro lugar, ser crente em Jesus é você proclamar o nome de Jesus, seja perto ou seja longe. Então é simples assim. Depois de anos entendendo o Evangelho, agora eu entendi que o Evangelho é simples. É só você conhecer Jesus, você ser como Jesus e você proclamar a Jesus. Fazendo isso, você é crente no Senhor Jesus. Aquele negócio entrou assim no meu coração. Sabem por quê, irmãos? Porque houve uma comunicação através do Henrique Terena, Elite Cuna, tantos outros que participaram dos testemunhos, das conversas na rede ali durante a noite. Houve uma comunicação do Evangelho inteligível. Ele conseguiu entender em sua língua e na língua do seu coração. E houve a comunicação do Evangelho aplicável. Ele não pensou, isso é para os Terena ou para os Ticuna. Ele pensou, isso é para os Ixcariana, é para a minha vida e para a minha família. Este é o nosso alvo. Estratégias missionárias nada tem a ver com complexidades comunicacionais, estruturais, relacionais. Tem a ver com o desejo e necessidade que nós temos
de falar de Jesus, sermos compreendidos e este evangelho de Jesus ser aplicado na vida daquele que ouve. É simples assim. Então eu gostei muito de que nós poderíamos ter esse seminário de 6 períodos em apenas 2 períodos, porque eu fiz um exercício de buscar o que seria realmente essencial, o que seria o básico. E para começarmos então com a nossa teologia bíblica, abramos a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nosso primeiro embasamento bíblico será este, versículo 5, primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 1, versículo 5. Quanto às tarefas aí para a turma, a primeira tarefa é não dormir. Se vocês cumprirem essa aí, já tem 9.9. Gente, vamos ficar de pé por mais um momento para lermos a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler todos juntos? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eu sei que nós temos muitas versões, e isso é bom, isso é um privilégio. Nós temos a Bíblia em português e em muitas versões. A palavra aqui de Deus, na minha versão, diz que o Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em 3 coisas: poder, Espírito Santo e em plena convicção. Vocês podem se assentar, irmãos. Eu gostaria de pensar com vocês que o apóstolo Paulo ele está escrevendo aqui uma carta à igreja em Tessalônica. Esta igreja, segundo Atos capítulo 17, é a igreja que mais rapidamente nasceu no Novo Testamento. Notem que em Atos capítulo 17, é relatado que Paulo ele passou 3 semanas em Tessalônica, 3 semanas. Agora vocês imaginam uma cidade onde não havia conhecimento do Evangelho, uma cidade onde não havia nenhum crente no Senhor Jesus. Agora Paulo vai para aquele lugar e depois de 3 semanas nasce uma igreja em Tessalônica. Se fosse nos dias de hoje, nós falaríamos que Paulo era um super missionário, não é isso? Imagine aí uma missão, a Juvep envia um missionário para um local onde nunca se ouviu falar de Jesus. E o rapaz chega lá depois de 3 semanas, pega o telefone e liga para o Sérgio dizendo: Sérgio, é o seguinte, já plantei a igreja, está tudo certo, o pessoal é crente, está tudo indo bem, já posso ir para outro lugar. Nós iríamos pensar, um super missionário, uma coisa assim excepcional aconteceu. E talvez tenha sido esta a impressão na mente e no coração dos tessalonicenses. Eu acho que eles pensaram assim: Paulo esteve entre nós. E porque foi Paulo, não foi Pedro, nem foi outro, foi Paulo. Paulo ele tinha habilidade na comunicação, Paulo era um teólogo, Paulo era um missionário, um plantador de igrejas. Paulo esteve entre nós e nasceu essa igreja entre nós. Paulo ele escreve essa carta à igreja em Tessalônica com vários motivos. Mas um dos motivos principais, eu quero crer, é justamente esclarecer o que fez a igreja do Senhor Jesus nascer em Tessalônica em 3 semanas. E para nós que conversaremos nessa tarde e amanhã sobre estratégias missionárias, este texto nos é muito precioso. Porque Paulo ele lança aqui os alicerces dizendo: gente, o reino de Deus, ele funciona, se expande e igrejas nascem a partir de muitas coisas, mas especialmente 3 delas. Ele diz em primeiro lugar poder, em segundo lugar Espírito Santo, em terceiro lugar plena convicção. Eu gostaria de mencionar isso para vocês, mas antes eu gostaria que nós pudéssemos olhar no início do versículo 5. Olhem comigo como Paulo começa este versículo. Ele diz: porque o nosso, irmãos? O nosso evangelho, ele diz, o evangelho não chegou tão somente em palavra, mas em poder, Espírito Santo e em plena convicção. Mas o que chegou, o que fez a igreja nascer em Tessalônica foi o evangelho. Paulo ele começa de maneira muito sutil
ele começa a convencer a igreja de Tessalônica, dizendo, em outras palavras, o seguinte: a igreja nasceu entre vocês, vocês se converteram e são hoje igreja, porque chegou em Tessalônica o evangelho do Senhor Jesus. Não porque chegou Paulo, porque chegaria um outro apóstolo, porque alguém tinha habilidade por causa de uma estratégia humana, comunicacional, mas porque chegou o evangelho do Senhor Jesus. Deixe-me abrir aqui um parênteses e, pensando em estratégias missionárias, partilhar com vocês algo que eu acho que é seríssimo. Eu creio que nas 2 ou 3 últimas décadas nós temos compreendido muito mal o que é evangelho. E talvez essa má compreensão bíblica e teológica do que é evangelho tenha guiado a igreja de Cristo e as ações missionárias em um caminho torto. Nós, de certa forma, humanizamos o evangelho nas 3 últimas décadas. Talvez porque a igreja de Cristo, ela cresceu tanto, ela se estruturou tanto, ela aparece tanto, a própria igreja, que nós começamos, nessa atitude humanista, a pensar que nós somos o evangelho, a igreja é o evangelho. Notem bem, muitas vezes nós ouvimos alguém falar, o evangelho está entrando lá na região amazônica, mas na verdade o que está entrando lá é a igreja. Nós falamos, o evangelho está sofrendo resistência na Índia, mas quem está sofrendo resistência é a igreja. Nós temos confundido evangelho e igreja. E talvez por isso, nós temos corrido o risco de proclamar a igreja, ou a agência missionária, ou a nossa denominação, ou a placa com o nome da nossa igreja, pensando que com isso estamos evangelizando. Nós não estamos. Evangelização é outra coisa. Evangelização tem a ver, não com, o conteúdo do evangelho tem a ver, não com a igreja, mas com uma outra coisa. Uma declaração simples, mas que eu gostaria que vocês pudessem se lembrar dela, é que nós não somos o evangelho. Nós como igreja, nós não somos o evangelho. Proclamar a nós mesmos não é proclamar o evangelho. Colocar o nome da nossa igreja bem bonito no outdoor não é evangelizar. Expor sobre ética cristã, como que o cristão deve fazer, etc., não é também evangelizar, é expor sobre ética cristã. Evangelizar é partilhar o evangelho, e o evangelho não somos nós. Na carta de Paulo aos Romanos, rapidamente, olhem comigo, Romanos capítulo 1, versículo 1 em diante, Paulo ele deixa isso bem claro à igreja em Roma. Na verdade, se nós fôssemos ler nas entrelinhas da teologia paulina, nós veríamos que essa era uma preocupação de Paulo. Compreensão do que é o evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, acompanhem comigo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o que, irmãos? Vamos todos juntos? Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Paulo está falando aqui sobre o Evangelho de Deus. Agora, notem comigo o que ele fala no versículo 2. Evangelho o qual, foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O Evangelho foi prometido. Versículo 2. Com respeito a quem, irmãos? Não à igreja, mas a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. E para não deixar dúvida nenhuma, Paulo diz, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. O que Paulo está dizendo em outras palavras é que Jesus é o Evangelho. A vida de Jesus, o sacrifício de Jesus, o propósito de Jesus é o Evangelho de Deus para todo homem. Então a igreja não é o Evangelho. As missões evangélicas não são o Evangelho, as ações missionárias não são o Evangelho, nem as denominações o são. O Evangelho é o Senhor Jesus. Se nós compreendemos isso, nós já vamos burilar as nossas estratégias missionárias de maneira muito mais, e aqui é uma palavra-chave, intencional e objetiva.
Porque muitas vezes nós estamos andando em círculos, nós queremos evangelizar uma etnia, uma aldeia, uma cidade, um bairro, uma casa, e nós vamos enchendo aquele lugar da igreja, com elementos da própria igreja ou da própria missão. Mas o que faz uma igreja nascer em um lugar é o Evangelho, e o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Então o negócio é Jesus Cristo. Eu me lembro que alguns anos atrás estive em uma conferência missionária muito boa, uma igreja bem missionária no sul dos Estados Unidos. E ali aquele pastor me recebeu de maneira tão carinhosa, passamos ali uma sexta, sábado e domingo, e aquela igreja, uma igreja que para nós seria quase grande porte, então tinha muitos missionários nos Estados Unidos e no exterior também, e aquela igreja respirava missões. E para aquele final de semana especial, a conferência missionária fizeram um boletim da igreja, com tudo o que iria acontecer naquela conferência missionária. E faziam esse boletim todo final de semana mesmo. Era um boletim muito bem feito. Me chamou tanto a atenção o boletim que eu levei para o local que eu estava hospedado para olhar. Era um boletim com 12 páginas, aquele papel assim, tipo coucher, né? Aquele papel especial, brilhoso, bonito, em 4 cores. Na frente do boletim havia assim a foto da igreja, e havia a foto assim da face do pastor senior, o pastor principal ali da igreja. E qualquer ângulo que você olhar o boletim, o pastor ficava olhando para você. Era um negócio assim, diferente. E eu achei bonito o boletim, levei lá para o local que eu estava hospedado, e li, etc, depois reli. No dia de voltar para o Brasil, era segunda-feira, aquele pastor me pegou onde eu estava, me levou até o aeroporto, e disse: Ronaldo, eu queria que você falasse assim, o que você achou da igreja? Eu falei: pastor, a igreja é ótima, igreja viva, bíblica, uma igreja missionária, coisa boa demais. Ele disse: eu faço essa pergunta para todo mundo que passa por aqui, que eu tenho oportunidade. O que você viu na igreja que a gente poderia mudar? Eu disse: pastor, eu passei um final de semana. Final de semana não dá para ver nada assim tão relevante para a mudança. E ele insistiu. Eu disse: de fato eu pensei uma coisa. Eu disse: o boletim. E ele quase parou o carro. Ele disse: o boletim não saiu assim com boa qualidade? Olha, eu vou chamar a atenção, porque o boletim ali tem que ser uma coisa bonita. Eu falei: não, o boletim está lindo, está lá, sua foto tridimensional, a foto da igreja, tudo certo. Mas pastor, eu li o boletim, depois reli. O boletim tem 12 páginas. O boletim fala sobre a visão da igreja, a estrutura da igreja, os compromissos da igreja, os pastores da igreja, os missionários da igreja, a própria igreja, etc. Tudo. Mas o boletim não cita uma só vez o nome do Senhor Jesus. Uma só vez. 12 páginas. O boletim da igreja de Cristo não menciona o nome de Cristo. E para mim, isso é um sinal de que nós desenvolvemos tanto a estrutura da igreja de Cristo e das organizações missionárias, que muitas vezes nós podemos perder o que é o essencial nas estratégias missionárias. E para a evangelização e para plantio de igrejas, irmãos, o essencial é o Evangelho. E o Evangelho, quem é o Evangelho? Foi fraco. Quem é o Evangelho? É Jesus Cristo. O Evangelho não somos nós, o Evangelho é Cristo. Então Paulo está dizendo: essa igreja nasceu em Tessalônica, mas irmãos tessalonicenses, não se empolguem comigo, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. A expressão grega logia, para a qual se traduz aqui palavra, ela possui várias aplicações, mas uma delas é a habilidade humana na comunicação. A palavra aqui é a capacidade que alguém tem de convencer, um palavreado bonito, muito bem articulado, uma linha de pensamento assim bem colocada. E certamente Paulo, ele era um desses caras que falou aos tessalonicenses e eles se encantaram com Paulo. Quem sabe eles pensaram assim: nunca passou alguém assim entre nós, não é? Paulo falava e encantava. Paulo falava e fazia sentido. E talvez era um homem com muita retórica, com muita eloquência. E para que eles não confundissem as coisas, Paulo escreve e diz: gente, não confundam as coisas. O Evangelho não chegou até vós tão somente em logia, em habilidade minha para comunicar a vocês o Evangelho. Não foi assim que o Evangelho chegou. O Evangelho chegou prioritariamente.
Se a gente fizesse aí uma exegese desse versículo, nós iríamos perceber que o Evangelho chegou também em Logia. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho não chegou prioritariamente na maneira de se comunicar. A maneira de se comunicar também é importante, mas não é o principal. O principal seria 3 coisas. Chegou em poder. A expressão poder aqui, que é dinamis, é o poder de quem, irmãos? É o poder de Deus, não é o poder da igreja. Não é a autoridade da igreja. Numa teologia bíblica neotestamentária sobre poder, nós vamos ver que a igreja de Cristo tem autoridade espiritual, mas não é este poder. A igreja de Cristo, ela é tocada e revestida também do poder de Deus, mas o poder é de Deus. Esse dinamis, ele reflete e indica diretamente o poder de Deus. E fala sobre a manifestação de Deus. O que Paulo está dizendo, eu quero crer, em outras palavras, é o seguinte: irmãos, o que chegou entre vocês que fez diferença foi o Evangelho. Não foi o apóstolo, foi o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. E este Evangelho não chegou em habilidade humana de comunicação, mas chegou no poder de Deus, na manifestação de Deus. O que Paulo está colocando para nós é uma coisa, irmãos, claríssima. Se Deus não se manifestar, nada acontece. Podem acontecer manipulações humanas. A gente pode fabricar uma coisa parecida com a igreja, a gente pode fabricar uma coisa parecida com uma conversão ou com um avivamento. A gente pode fabricar um negócio, coloca lá um som alto, coloca um efeito ali que possa movimentar o pessoal, chama um pregador, chama ali um grupo de louvor, faz uma coisa assim, fabrica um momento. Mas de fato, nada no reino de Deus acontece verdadeiramente sem a manifestação do poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Isso é uma coisa linda. É uma coisa lindíssima. Porque nessa teologia paulina, nós vamos ver isso em Tessalonicenses e em Efésios. Paulo, ele está dizendo em outras palavras o seguinte: sem a manifestação de Deus, nada verdadeiro acontece. Mas se Deus se manifestar, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Então isso tem um efeito assim duplo em meu coração e no seu coração. Como crente, como missionário, como líder, como pastor. Em primeiro lugar, isso gera em nossos corações tranquilidade e paz. Porque se não depende de mim, mas depende de Deus, eu sei que se Deus se manifestar, qualquer coisa pode acontecer. Então eu tenho paz no meu coração. Eu não vou medir o meu evangelho pela minha habilidade humana. Porque se eu medisse o meu evangelho, ou projetasse, aliás, o meu ministério, se eu projetasse o meu ministério pela minha habilidade humana, eu me conheço. E você se conhece. A gente iria pensar no ministério desse tamanho. Não é verdade? Bem pequeno. Porque a gente se conhece. A gente conhece as próprias limitações. Outros podem não conhecer, achar que você... Mas você se conhece. Então está até aqui. Mas se não depende da minha habilidade humana, mas sim do poder de Deus, então a gente pode voar por aí, sonhar os sonhos de Deus e crer que qualquer coisa em Deus pode acontecer. É no poder de Deus. Até uma igreja nascer em 3 semanas, em Tessalônica. Foi Deus, a manifestação do poder de Deus. O segundo efeito, o primeiro é de dar paz ao coração. O segundo efeito é de gerar esperança. Porque no momento em que eu creio que o meu ministério depende do poder de Deus, então é gerada em meu coração esperança de que se Deus se manifestar, até aquilo que é impossível de acontecer, pode acontecer. Se Deus se manifestar. Eu estive algumas semanas atrás na Turquia, em um encontro de treinamento missionário, muito especial. Estavam ali irmãos de vários países, especialmente países mais fechados, mais resistentes ao Evangelho. Mas estava ali uma comitiva de pastores da China. E esses pastores estavam nos falando sobre o crescimento da igreja na China. China, Índia e Etiópia, irmãos, são 3 lugares em que a igreja de Cristo tem crescido assim, centenas de milhares. Centenas de milhares. E esses 5 pastores chineses estavam compartilhando conosco que 12 anos atrás, um dos pastores chineses
dessa equipe começou um trabalho de evangelização no norte da China. E esse movimento cresceu tão rapidamente nas casas, 12 anos atrás, que hoje eles têm cerca de 1.700.000 pessoas crentes no Senhor Jesus, fruto deste movimento. 1.700.000 pessoas. Qual a população aqui de João Pessoa? Não chega a 1 milhão. Então seria quase 2 vezes João Pessoa. Coisa que aconteceu 12 anos atrás até agora, no norte da China, este movimento missionário. Foi um estudo de caso que nós estudamos lá, eles apresentaram esse caso como parte desse movimento. Mas uma coisa se destacou no que um dos pastores falou. Ele disse, irmãos, ao fim ele disse, nós estamos pregando o evangelho lá há 30 anos. O mesmo jeito, a mesma palavra, da mesma abordagem, com a mesma estratégia, para as mesmas pessoas, há 30 anos. E nada acontecia, ninguém se convertia. 12 anos atrás, não sabemos porquê, as pessoas começaram a se converter e multidões seguiram aqueles que se converteram. É o dinamis, é o poder de Deus. Paulo explica muito bem. Paulo diz, o negócio é nós sermos fiéis ao Senhor Jesus, trabalhar enquanto é dia e fazermos isto com fundamentação bíblica. O resto pertence a Deus mesmo. Se Deus se manifestar, e nós temos que orar para Deus se manifestar. Nós vamos ver a manifestação do poder de Deus e dar glória a Deus. Mas se for preciso passarmos 30 anos em um lugar sem ninguém se converter, se formos fiéis à palavra de Deus, devemos também encerrar dando glória a Deus. Porque no momento em que Deus se fizer presente, seja na nossa geração ou em outra geração, algo vai acontecer. Então, o primeiro elemento é poder, poder de Deus. Segundo elemento que Paulo diz aqui, qual é, irmãos? No Espírito Santo, no Espírito Santo. E aí Paulo ele se refere ao Espírito Santo, provavelmente ligando ao ministério de convencimento e conversão do Espírito Santo em nossos corações. O ministério que o Espírito Santo tem de convencer. Aliás, Franz Schaeffer, eu gosto muito dessa explicação de Schaeffer, não sei quantas pessoas leem e gostam dele, mas eu sou fã de Franz Schaeffer. Ele nos diz em um de seus livros que nós podemos, vejam bem se vocês concordam com essa expressão de Schaeffer, nós podemos convencer uma pessoa de que ela é pecadora. Nós podemos. Porém, só o Espírito Santo pode convencê-la de que ela está perdida e que precisa de Deus. Quando Schaeffer nos diz que nós podemos convencer uma pessoa de que ela é pecadora, ele está se referindo a uma pessoa que é moralmente imperfeita. Você pode se sentar ao lado de um taxista, já aconteceu comigo em São Paulo, conversando com ele sobre o Evangelho, ele achando que não tinha pecado, e eu falei, eu posso lhe convencer que você é pecador, que todos nós somos pecadores. E é fácil convencer, bastam algumas perguntas para convencer uma pessoa de que ela não é moralmente perfeita. Se não é moralmente perfeita, é pecadora. Isso nós podemos fazer. Porém, Schaeffer nos diz, só o Espírito Santo consegue convencer uma pessoa de que ela está perdida e que precisa de Deus. Não é isso, irmãos? Só o Espírito Santo. A gente pode convencer, sentar, pregar tudo, ler toda a palavra, explicar. Se o Espírito Santo de Deus não convencer, não há conversão sincera, genuína. Então Paulo, ele de maneira brilhante, inspirada por Deus, ele começa a jogar esse negócio de evangelização, conversão e plantio de igrejas, tudo aos pés de Deus. Ele diz, gente, esse negócio acontece por causa de Deus, não é por causa de nenhum de nós. Então não se empolguem, vamos dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Já pregaram o evangelho para uma pessoa, para a mesma pessoa mais de uma vez? Já tiveram experiência? Quem já teve experiência, pelo menos mais de uma vez? Pregou a mesma pessoa, o mesmo evangelho mais de uma vez. Eu tive uma experiência, eu era seminarista e isso para mim foi marcante. Muitos anos atrás eu era ainda solteiro, seminarista ali no Recife, Seminário Presbiteriano do Norte, e eu trabalhava numa congregação chamada Brasília Teimosa. E a caminho daquela congregação havia um comércio muito simples, um comércio, e tinha um comerciante, um senhor muito bondoso, muito simpático. E esse comerciante disse, eu entrei uma vez, me apresentei e tal, etc, um comércio bem pacato, bem tranquilo, e lhe apresentei o Evangelho de Cristo.
E ele gostou e disse: Ronaldo, eu não sou crente, não quero ser crente, mas você é bem-vindo, eu gostei de você. Você pode voltar quantas vezes quiser. Aí eu peguei nesse negócio, quantas vezes quiser. Toda semana, indo para a congregação, passava lá para pregar o evangelho. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Lá pela 7ª, 8ª vez, quando eu entrava naquele comércio, normalmente ele sozinho ali, um local bem tranquilo, ele já ria. Um homem muito assim, muito paciente, não é? Ele fazia brincadeira e dizia: Ronaldo, para você não se cansar, deixe que eu mesmo vou pregar o evangelho. E ele fazia isso, ele falava tudo que eu falava, citava os versículos bíblicos, contava as mesmas ilustrações, mesma coisa. E ele ria e dizia: para você não se cansar, senta aqui que eu vou falar. Ele falava. Aí eu dizia: olha, se você não se importar, eu gostaria também de falar. E falava a mesma coisa. 7, 8, 9, 10, lá pela 11ª vez, eu entrei naquele comércio, e ele sorrindo falou: Ronaldo, é o mesmo assunto, se for o mesmo assunto, está todo memorizado, quiser faz até um teste aqui agora que eu vou passar. Eu sentei ao lado dele, e então ia falando com ele, ele ia completando as frases. Eu ia citando os versículos bíblicos, ele ia completando os versículos bíblicos, rindo, aquele tipo de brincadeira, levando na brincadeira, etc. Lá pela metade da conversa, ele ficou calado. Mas no final, eu olhei para ele, seu rosto banhado por lágrimas, eu disse: o que está acontecendo? Aquele homem, ele se ajoelhou e ali se entregou ao Senhor Jesus. E eu fui para a congregação naquele dia pensando o seguinte: o que foi que aconteceu de diferente? Do ponto de vista da comunicação humana, nada. Mesma palavra, mesma pessoa, mesmo ambiente, mesmas ilustrações, mesmos versículos bíblicos, a mesma coisa. Mas, meus irmãos, é o que Paulo explica aqui, é a ação do Espírito Santo. Por isso que vale a pena pregar para a mesma pessoa, família, bairro, cidade, nação, etnia, enquanto Deus nos der forças, repetir. Se quando o Espírito Santo de Deus atuar, algo tremendo vai acontecer. E aí tudo isso é bem tranquilizador da nossa alma. Não é, irmãos? Um chamados por Deus para levar o Evangelho, mas é pelo poder de Deus e pela ação do Espírito Santo. Agora, dos 3 elementos, o último elemento, ele é humano. Ele é um elemento humano. Qual é o elemento? Plena convicção. Alguém tem alguma outra versão? Muita certeza, exatamente. Essa é uma versão, plena convicção. A gente poderia assim parafrasear dizendo, uma certeza absoluta. Poderíamos parafrasear até melhor dizendo, era uma certeza pessoal, completa, absoluta. Pleroforia, que é a palavra grega que é traduzida aí por plena convicção ou muita certeza, é uma palavra usada até hoje no grego moderno. Muitas palavras do Novo Testamento, que eram de um tipo grego, da língua grega chamado koiné. Nós temos o grego ático, clássico, koiné, temos o grego moderno. Muitas palavras não são usadas no grego moderno, mas algumas são. Pleroforia é uma delas, que é usada até hoje. Pleroforia é uma certeza pessoal absoluta que você tem, que a despeito das coisas que parecem sinalizar de maneira diferente, você em seu coração sabe que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Pleroforia é isso aí. O que Paulo estava dizendo em outras palavras era o seguinte: meus irmãos, o negócio foi o seguinte: Deus se manifestou, poder de Deus. O Espírito Santo agiu, ele converteu os corações. Quanto a mim, eu tinha certeza absoluta que quando estava em Tessalônica, eu estava fazendo o que Deus queria, do jeito que Deus queria, no momento que Deus assim desejava. Então, irmãos, se nós pudéssemos ser bem simplistas aqui, na leitura desse versículo, nós poderíamos pensar o seguinte: quanto a nós, a única coisa que nós precisamos fazer é isso, é saber que nós estamos no lugar de Deus, fazendo o que Deus quer, do jeito que Deus quer. O resto, meus irmãos, vamos dormir bem à noite, tranquilos, porque Deus vai fazendo tudo aquilo que Ele deseja fazer. Agora, essa pleroforia nós precisamos ter. Isto depende também do Senhor, porque toda a nossa vida depende do Senhor, mas este é um elemento humano. É uma responsabilidade que como igreja, como crentes, nós temos. Nós não podemos nos dar ao luxo de andar de maneira incerta, em caminhos incertos, enchendo a nossa vida de coisas secundárias e esquecendo aquilo que é
essencial e primordial de Deus em nossas vidas. Hoje à noite eu creio que nós, não sei quantos aqui participarão do encontro, no Espaço Gospel, né? Espaço Gospel. Mas é isso que nós estamos aí no coração para partilhar sobre aquilo que é o essencial de Deus na vida do crente. Este é um assunto muito especial para mim, porque eu tenho assim percebido quão é fácil nós perdermos o foco, perdermos o rumo e enchermos a nossa vida de tanta coisa que tem a sua importância, mas não é essencial. Que tem lá uma certa importância. Não é nada pecaminoso, mas é secundário. Não é essencial. Então, muito bem, essa é a nossa introdução bíblica, para nós pensarmos. Uma igreja nasceu em Tessalônica. Vamos recapitular. Nasceu, diz Paulo, porque chegou lá o Evangelho. E o Evangelho, quem é o Evangelho? É Jesus Cristo. Muito bem, chegou porque chegou o Evangelho. Sem o Evangelho não nasceria a igreja em Tessalônica. Mas Paulo ainda arremata dizendo, se essa igreja nasceu no Evangelho de Cristo, essa igreja nasceu porque Deus se manifestou. O que é isso, irmãos? O poder de Deus. Porque eles foram convencidos de que estavam perdidos e precisavam de Jesus. E quem faz isso? É o Espírito Santo. E porque quanto a ele, Paulo, a despeito, quem sabe, das lutas contrárias, não é? Das forças contrárias, das lutas que ele tinha, quanto a ele tinha plena euforia. Sabia que estar em Tessalônica ali, pregando a Jesus Cristo, era o que Deus tinha para ele. Naquele momento, naquele lugar, daquela forma. Então, irmãos, ele estava tranquilo. Nasceu a igreja em Tessalônica. Está bem compreendido, irmãos? Esse versículo? Se tiver algum comentário, alguma dúvida, como a Bárbara bem falou, então anotem aí que amanhã a gente pode especificar mais alguma coisa. Está bem? Muito bem. Bárbara, temos ainda algum tempo antes do intervalo? 3:10. Podemos ir até 3:30? Sim? Oi? 3:30. Temos 20 minutos. Muito bem. Na primeira parte da nossa apostila, nós temos o ponto 1, que é estratégias missionárias. Isso aqui essa parte foi a introdução. Estratégias missionárias. E nós temos aí 4 subdivisões. É bom receber a apostila depois, vocês ficam assim mais curiosos, né? 4 subdivisões em estratégias missionárias. A primeira, foco. A segunda, preparo. A terceira, objetividade. E a quarta, entender ou compreender o chamado ministerial. Com base em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós vamos falar sobre isso certamente, se Deus assim permitir, na segunda parte, nessa tarde. Muito bem, o que eu gostaria de mencionar é que em estratégias missionárias, nós precisamos, em primeiro lugar, observar qual é o nosso foco. Há um grande perigo de nós perdermos o rumo, irmãos. Um grande perigo na vida do pastor, do missionário, da organização missionária, da igreja local. Há um grande perigo. O grande perigo é nós enchermos a nossa vida, a nossa agenda, as nossas atividades com muitas coisas secundárias e esquecermos aquilo que é essencial, Eu tenho dito para missionários em contexto transcultural, e um deles me fez essa pergunta alguns meses atrás e me despertou a escrever a respeito. A pergunta que ele fez foi o seguinte: Ronaldo, tenho lido, e ele listou os livros que tinha lido. Eu tenho feito cursos, listou os cursos que ele tinha feito. Eu tenho feito seminários que ele sabia sobre plantio de igreja. Ele disse, mas é o seguinte, eu quero saber o que é realmente o essencial para nós evangelizarmos e plantarmos uma igreja em um contexto transcultural. E aí a gente vai enxugando. Eu mencionei 4 coisas que são essenciais. Em primeiro lugar, saber a língua local. Se você não souber a língua local, aqui está o pastor José Carlos, da Missão Além. Então, Além trabalha na promoção e no preparo, em atividades de campo também, para a comunicação da palavra de Deus na língua materna, na língua local, por um pressuposto muito especial, de que se não for na língua local, não é inteligível, não é compreensível,
e não é também aplicável. Se não é compreensível, jamais será aplicável. Será um evangelho que outros estão falando para eles, não para nós. Então a primeira coisa, primeiro essencial, a um missionário em contexto transcultural, aprender a língua local, comunicar-se na língua local. E naquela escala de Ellison, que vai de 0 a 5, nós mencionamos pelo menos 2,5, o ideal seria 3, pelo menos 2,5. Mas se você chegou no nível, apenas no nível 1, nós temos um livreto, a Missão Além tem isso de maneira muito mais aprofundada, mas nós temos um livreto chamado Dialectos, no site do Instituto Anthropos, se pode baixar lá gratuitamente se quiser, que nos traz essas escalas e essas orientações para aquisição de língua. O site é www.instituto.anthropos, sem H, A-N-T-R-O-P-O-S, anthropos.com.br. Você pode ir lá em consultoria, vai ter aquisição de línguas. Nós temos irmãos da CIL muito bem preparados, com textos ali profundos nessa área, e nós temos ali Dialectos, que é este método, e que nos fala a respeito nos descreve também esses 5 níveis, que foram criados por estudiosos no passado, 5 níveis, especialmente ali de Ellison. E ela recomenda que nós devemos ter pelo menos o nível 2,5 para comunicar o evangelho em uma outra língua, pelo menos. Então, irmãos, a primeira coisa é comunicar na língua daquele que aguarda, que recebe o evangelho. Segundo essencial, é compreender a cosmovisão daquele grupo. Isso é essencial. Se você não compreende a maneira como aquele povo vê e interpreta o universo que o cerca, isso é cosmovisão. Ele vê e interpreta o universo que o cerca. Se você não compreende essa sua cosmovisão, você não comunicará um evangelho que faça sentido, mesmo que você saiba bem a língua local. Mesmo que você saiba bem. Então isso é interessantíssimo. Nós tivemos 2 irmãos da etnia Concomba, que vieram nos visitar aqui no Brasil ano passado. Foi um tempo muito gostoso. Labuen, que é um dos pastores, são 6 pastores, Labuen é digamos, o principal, o que está à frente dos outros também. E Macandá, ele é filho de um homem já bem idoso chamado Mebá, que foi o primeiro a se converter naquela nossa região. Ele trouxe consigo seus 11 filhos, sua esposa ao Senhor Jesus. Macandá é um dos seus filhos. Ele é o enfermeiro responsável pela clínica que Rossana começou ali entre os Concombas. Labuen e Macandá estiveram aqui no Brasil. E lá no seminário presbiteriano, ali em Recife, tiveram um tempo com os seminaristas, com os professores. E depois um deles fez uma pergunta para eles sobre como eles entendiam disciplina. Disciplina. E a compreensão que eles têm de disciplina é a compreensão bíblica. A disciplina serve para conduzir uma pessoa ao arrependimento e a comunhão no Senhor Jesus Cristo. A disciplina não é uma revanche, uma vingança. A disciplina é um meio de conduzir aquela pessoa a reconhecer seu erro, a se arrepender do seu erro e a voltar a ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Como meio de disciplina, aqui no Brasil nós temos várias formas. Então a pessoa que está disciplinada em uma igreja local, aí nós temos muitas denominações, cada uma com uma certa ênfase. Mas geralmente essa pessoa não tem, durante aquele período de disciplina, não tem acesso à liderança da igreja, não exerce liderança em uma área específica da igreja, assim por diante. Há igrejas em que há um coral, por exemplo, se uma pessoa está disciplinada, não deve cantar no coral durante aquele período, para que a pessoa possa se sensibilizar, ter um período assim de pensar na sua própria vida, se arrepender e voltar à comunhão com Deus. Não é assim? E cada um de nós tem uma aplicação. E os concombas falaram, bem, lá entre os concombas é o seguinte, a pessoa que está disciplinada, ela então, como método, disciplina, ela não tem acesso à liderança da igreja, não exerce liderança, ela não realiza nada assim que possa direcionar as outras pessoas, ela pode frequentar os cultos, pode sentar ali, pode ouvir a palavra, etc., mas não pode conduzir como liderança as outras pessoas. E o pessoal achou muito parecido com o Brasil, e eles falaram, e mais uma coisa, quem está disciplinado não pode dar oferta. Então, o pessoal ficou assim meio surpreso, mas como é que é esse negócio? Não. Nós entendemos que dízimo e oferta é um privilégio do crente em comunhão com Deus. Se estiver disciplinado,
Então você guarda lá seu dízimo e sua oferta, volte a sua comunhão com Deus para você entregar seu dízimo e sua oferta. Nós não recebemos dízimo e oferta de quem está disciplinado. O pessoal não gostou. Cosmovisão. Na cultura concomba, quem está disciplinado em um clã, em uma família, não pode contribuir com inhame para a comida da família. Porque a contribuição com o bem é um privilégio, não é uma obrigação ou dever. Eles então entendem que disciplina, a aplicação da disciplina na igreja, segue também esse mesmo patamar. Isso é apenas uma pequena nota de rodapé para mencionar para vocês que nós precisamos comunicar na língua local e compreender a cosmovisão do povo. Se nós não compreendemos a maneira como o sertanejo pensa, não tem jeito. Aquilo que no contexto urbano faz sentido para nós, não faz sentido para eles. Aquele programa que é bom para nós, não é necessariamente bom para eles. Eu me lembro, como pastor presbiteriano, eu tive um choque muito grande, logo nos primeiros, acho que foi no segundo ano entre os concombas. Alguns haviam se convertido e uma mulher se converteu. Aquela mulher assim que se converteu, mulher de oração, crente, aquela mulher que evangelizava os outros e assim por diante. Morava pertinho da nossa casa, na aldeia de Coni. Aquela mulher chega um dia para mim, pela manhã, lá me chamam de Ucaljá. Aí significa mais ou menos homem branco, Ucaljá. Disse, Ucaljá, eu vim aqui lhe falar, compartilhar com você, porque eu estava pilando o inhame para fazer a comida na nossa casa durante a manhã toda. E havia ali um espírito demoníaco olhando para mim durante toda a manhã. Aquele negócio me colocou assim, em xeque, como que eu iria conversar com ela, porque naquela altura nós não havíamos exposto nada bíblico sobre atuação mais assim, específica, demoníaca na vida do crente, da igreja, assim por diante. Era um iniciozinho. Eu pensei, como que eu vou fazer agora? E aí eu peguei lá uma palavra que tem na língua limompelo, que é a palavra que se encaixa muito bem com a palavra em português, que é opressão. Opressão. Eu pensei, achei a palavra que eu vou agora. Não, a senhora está sendo opressa. Está fazendo a comida na sua casa e o demônio observando a senhora a manhã toda, a senhora está sendo opressa espiritualmente. E aquela mulher ficou assim, assustadíssima com o que eu falei, que a palavra opressão é uma palavra que tem o mesmo significado de opressão em português. Né? Uma coisa forte contra você. E que te sufoca. E ela disse, não, Ucaljá. Não, nada disso, o demônio não estava fazendo nada de mal, só estava me olhando. E aquele negócio me chocou. Como que um crente, ou uma crente, percebe que há um demônio olhando para ela e não fica incomodada. Eu fui para casa, não, acho que tem alguma coisa que eu não estou entendendo bem. Fui para casa, conversei com o Ossana, a gente passou lá 2 dias, chamei o Labuen era que resolvia os negócios. Né? Labuen, o negócio é assim, assim, assim. Ele disse, como é que vocês pensam? Não, eu penso assim, assim, assim. Ele riu e disse, olha, nós conhecemos todas as histórias sobre ações demoníacas. Os espíritos malignos, aí, segundo os relatos dos nossos pais, habitam aí em nosso meio já há séculos e séculos. Veja bem, saber que há um espírito maligno em algum lugar não nos assusta, como assusta vocês. Isso foi uma frase que mexeu comigo. Cosmovisão. A maneira como você lida com as coisas. Para nós, crentes brasileiros, via de regra, irmãos, via de regra, você entrar numa casa e alguém falar, pastor, estou achando meio estranho esse quadro aqui. Pronto, tira o quadro. Se está achando estranho o quadro, não deixa o quadro, não é verdade? Pastor, eu estou sendo uma sensação assim de que tem alguma coisa, meu irmão, vamos orar, jejuar aqui em casa, etc. Sensação já é motivo para a gente ficar arrepiado. E vamos orar agora contra a ação do diabo. Na cultura concomba, ser observado ou ser observada por um espírito maligno não era ainda motivo forte o suficiente para uma mulher se sentir opressa, como seria para nós. Falar na língua local, compreender a cosmovisão, a maneira como o povo vê o universo que o cerca. Senão, a coisa não se aplica, o evangelho não se aplica entre eles. Em terceiro lugar, construir relacionamentos. Irmãos, o reino de Deus avança e o evangelho, igrejas são plantadas não a partir de organizações, não a partir de instituições. Nós às vezes temos essa nossa ideia um pouco equivocada
de que a nossa organização, a instituição, esse movimento organizado é que faz o reino de Deus avançar. O reino de Deus não avança a partir de organizações e instituições humanas. O reino de Deus avança pelo que nós vimos, poder de Deus, ação do Espírito Santo e plena convicção. Agora, o reino de Deus avança de maneira metódica, estratégica, a partir de relacionamentos humanos. Então, se tiver uma coisa que o missionário tem que colocar em sua mente, é isso: relacionamento. Relacionamento. Estou no mundo islâmico, não posso falar abertamente o evangelho. Relacione-se. Crie relacionamentos. Um dia você vai ter liberdade a partir daquele relacionamento para comunicar o evangelho. Eu estou no sertão, o pessoal assim recebe a gente de maneira um pouco boa, mas eles têm certas reservas. Construa relacionamentos. Estamos na floresta, na selva de pedra, em João Pessoa, Recife, São Paulo. O pessoal aqui é condomínio fechado, ninguém entra. Construa relacionamentos. A maneira como o evangelho de Cristo transita na sociedade humana é a partir de relacionamentos. Então, 3 coisas essenciais. São 4, viu? 3 coisas. Primeira coisa, falar na língua local. Segunda coisa, compreender a cosmovisão local. Terceira coisa, construir o quê? Relacionamentos. Relacionamentos. Quarta coisa, compartilhar o Senhor Jesus Cristo. O evangelho que é o Senhor Jesus Cristo. É simples assim. O resto, tem coisas muito importantes no resto também, viu? Tem coisas muito importantes. Mas o resto não é prioritário. Se você pegar o que é prioritário, você fala na língua local, você compreende a maneira como a pessoa entende o universo que a cerca, você constrói relacionamentos sinceros, aproximadores, não é? E você compartilha sobre o Senhor Jesus Cristo. Este é o essencial. Essa foi a resposta que eu dei àquele nosso irmão missionário. É uma coisa que eu coloquei na apostila, porque eu queria compartilhar com vocês também aqui hoje. Essenciais. Para nós irmos para o intervalo, eu gostaria de falar com vocês o seguinte. O risco que nós temos é que, à medida que temos mais oportunidades pessoais e ministeriais, proporcionalmente, mais possibilidade temos também de nós nos perdermos. Está claro, irmãos? Quanto mais oportunidade você tem, ministerial, pessoal, como crente, tudo isso é bênção, mais possibilidade você tem de se envolver com um monte de coisa que não é essencial na sua vida e no seu ministério. E sufocar o que é essencial. Talvez você, como missionário, evangelizando ou plantando igreja em um local específico, no final da apostila nós temos uma autoavaliação, amanhã eu explico sobre isso. Talvez você chegue a uma conclusão de que você está enchendo a sua vida, a sua agenda, o seu tempo de coisas secundárias, gastando tanto tempo com coisas que são importantes, mas não são primárias, e talvez o primário que é você falar na língua do povo, compreender a cosmovisão do povo, criar relacionamentos sinceros e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Talvez o que é primário você está deixando de lado. Porque a nossa vida, a nossa agenda, ela é sufocada com coisas que são secundárias. Aí é um monte de reunião, e nem todas as reuniões são necessárias. Aí são horas no computador, surfar na internet não é necessário. Coisa pontual, precisa, usa. Horas no computador, não precisa disso. Tempos e tempos, talvez, investindo na estrutura da coisa e não nas pessoas, na estrutura da missão, na estrutura da igreja, na estrutura do avanço missionário, mas não nas pessoas. Chegando ao ponto que você se envolve tanto com a estrutura que depois de 10 dias de trabalho você está exaurido e você não sentou, não teve um momento de conversa assim, sincera e prolongada com sequer uma pessoa naqueles 10 dias. Então nós estamos aí invertendo as coisas. A estratégia missionária de Cristo era uma estratégia pessoal, uma estratégia relacional e uma estratégia de discipulado. E para que isso aconteça é necessário falar a língua, entender a cultura, criar relacionamentos e pregar o evangelho de Cristo. É simples assim. Então nesse nosso período de seminário, hoje, amanhã à tarde, eu gostaria de tratar com vocês sobre
os elementos essenciais, tá bem? Estou dando aqui esse pano de fundo assim mais geral, mas tratar sobre os elementos essenciais. Após o intervalo, e aí alguém vai nos explicar sobre o intervalo. Intervalo tem que ser explicado, gente. Tem um negócio aí que tem que saber quanto tempo a gente voltar para cá, tá bom? E assim por diante. Depois do intervalo, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre entender ou entendendo o chamado. Queria falar sobre objetividade nas estratégias e entendendo o chamado ministerial. Amanhã à tarde, eu gostaria que nós dedicássemos toda a tarde, nos 2 períodos, né? Que tem um intervalo, então os 2 períodos da tarde, falando sobre estratégias essenciais missionárias. Então nós vamos trazer 7 estratégias. Nós primeiramente vamos trazer 7 barreiras. O que mais tem? Quais são as barreiras para nós desenvolvermos e aplicarmos estratégias missionárias relevantes? E depois trazer as 7 estratégias que nós julgamos aí principais. E aí nós vamos concluindo.